Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This call is now being recorded. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra, deixo lá. Verso 23. Ai de mim! Quão poderosas são as esperanças dos seres vivos que continuarem vivendo. Em verdade, está vivendo como um cão doméstico e come os restos de alimento dados por Bima. Verso 24. Não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentaste matar por meio do incêndio premeditado e do envenenamento. Também insultaste uma das esposas deles e usurpaste seu reino e riqueza. Verso 23. Ai de mim, quão poderosas são as esperanças dos seres vivos de continuarem vivendo. Em verdade, estás vivendo como um cão doméstico e comes os restos de alimento dados por Bima. Verso 24. Não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentaste matar por meio do incêndio premeditado e do envenenamento. Também insultaste uma das esposas deles e usurpaste do seu reino e riqueza. Yana Timiranda Syagya Nijanam Shalakaya Chakshuru Militan Inatas Maheshwari Gurave Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Eu vou dar sequência aqui, vou ler o mantra no sânscrito. Eu acho que é o canto Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 13. Dhritarashtra deixa o lar. Então, hoje nós vamos ler os versos 23 e 24 do capítulo 13 do canto 1 do Srimad Bhagavatam. Aho Mahisya Jantor Jivatasayat Hamavan Bima Parar Jitan Pindan Adate Griha Talavat Agni Nistro Datas Cha Garo Daras Cha Dusita Ritan Kshetran Dhanan Yeshan Tadhatai Ashubi Kiyat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Muito bem. Temos o verso 23, tudo assim. Vidura está, vocês estão acompanhando o capítulo, né? Então, é o caso em que o Vidura, o irmão mais novo, também a mestre espiritual do irmão, né? Isso é uma das demonstrações de que idade, né, não é necessariamente um pré-requisito da sabedoria, né? Dhritarashtra era um homem com barbas muito grandes e cego de conhecimento, vaidoso, orgulhoso, ignorante e apegado ao seu prestígio como rei. Vidura era jovem, destituído de autoridade política ou poder, e, no entanto, ele era mais maduro, sênior, mais avançado do que o irmão.
embora sendo jovem, tinha mais conhecimento. Então, a juventude não é um critério que desqualifica aquele que transporta o conhecimento em si. Um garimpeiro reconhecerá o ouro onde ele estiver, não importa se estiver na água, na lama, na rocha, onde estiver o ouro, o garimpeiro saberá reconhecê-lo. Uma pessoa de conhecimento saberá reconhecer outra pessoa de conhecimento onde ela estiver, não importa se for jovem, se for velha. Só aqueles que têm conhecimento reconhecem aqueles que transportam conhecimento. Vidura era jovem, Dhritarashtra era velho. Então, Dhritarashtra era velho. Ele aceitou a velhice. Ele se conformou com a velhice. Ele se adaptou à velhice. Ele acolheu a velhice em si. Então, ele era velho. Aquele que se adapta à velhice, aquele que acolhe a velhice, aquele que aceita ser uma pessoa velha, ela já foi velha a vida toda. Ela já é velha enquanto ela é jovem. Aparentemente tem um corpo jovem, mas é uma pessoa velha. Toda pessoa que se adapta à velhice, que entra na velhice, que acolhe a velhice, já é uma pessoa velha desde o início. Não é que essa pessoa ficou velha. Ela já era velha. Só o corpo se adaptou à velhice dessa pessoa, ao ressentimento, ao amargor, ao torpor, à violência, à ignorância, ao mal-estar, né? O ressentimento. São características de pessoas amarguradas, frustradas, envelhecidas. Uma pessoa de conhecimento, ela não envelhece. Muito embora ela possa assumir um corpo equivalente a de uma pessoa velha, quando ela fala, age ou pronuncia, a velhice não está presente. A juventude é natural de uma pessoa jovem. Só pessoas velhas desde o início se adaptam à velhice. E a velhice é característico da alma que está adaptada a morrer, que acolheu para si a morte e que possivelmente retornará a renascer envelhecida para morrer de novo. E qual é a característica de uma pessoa velha? Uma pessoa envelhecida, uma pessoa adoecida, uma pessoa desistente. Não é uma pessoa que tem um corpo velho ou que está adoecida fisicamente. É uma pessoa adoecida mentalmente, envelhecida e adoecida moralmente. É uma pessoa decadente espiritualmente. Essa é uma pessoa velha. O que é uma pessoa inteligente? Por exemplo, eu só gosto de lidar com pessoas inteligentes. Mas o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que gosta de aprender. Não é uma pessoa que tem títulos, versado ou intelectualidade refinada. Intelectualidade refinada, ou uma pessoa com títulos, ou uma pessoa versada, também é uma pessoa inteligente. E se ela não for uma pessoa velha, também é uma pessoa agradável. Pessoas inteligentes são aquelas pessoas que gostam de aprender, se adaptam a evoluir. Essa é uma pessoa inteligente. E qualquer pessoa inteligente gosta de pessoas inteligentes, porque pessoas inteligentes aprendem, evoluem. Nosso mestre espiritual, Prabhupada, costumava dar um exemplo, um aforismo. Ele dizia, não se ensina um truque novo para um cachorro velho. Então, pessoas envelhecidas não aprendem. Não importa se ela tem 17, 20 anos. 30. Só pessoas envelhecidas não aprendem coisas novas, porque elas estão cansadas, desanimadas, desesperançadas. Então, quando a pessoa é resistente, rebelde, orgulhosa, ignorante em aprender, ela é uma pessoa velha, não importa a idade do corpo que ela tem. O cansaço, o tédio, a preguiça em aprender é característica de uma pessoa velha. Ela já é velha, só está no corpo jovem. É uma questão de tempo até o corpo se adaptar à velhice interna dela. E aí, vem a morte. Dissolve o corpo e devolve ela um corpo jovem,
para ser ocupado por uma pessoa velha. Como Jesus dizia, né? Se você coloca vinho novo numa garrafa velha, azeda. Se fizer um remendo novo numa roupa velha, estraga. Então, pessoas velhas são desistentes, preguiçosas e adaptadas ao conforto de não precisarem fazer esforços. Então, o Vidura aqui está informando isso ao irmão. Desista da velhice, meu irmão. Renuncie a essa velhice decadente. Assuma a sua postura, a sua posição como alma. Evolua. Tamasso Madhyotiga Maha. Tamasso Madhyotiga Maha. Saia dessa escuridão, dessa ignorância, dessa velhice, dessa decadência. Sai da escuridão, criatura. Vem para a luz. Sai dessa preguiça. Anda, caminha, levanta, desperta, não pare. Você se adaptou à morte, à velhice? Agora você está vivendo, comendo os restos, como um cão abandonado? Onde está a sua dignidade? Cadê o teu conhecimento, tua experiência, a tua sabedoria? Você envelheceu sem sabedoria? Então você sempre foi velho. O final da vida é quando uma pessoa vai, um jovem, né, ele passa o ano todo estudando, se preparando para o vestibular. Quando chega o momento do vestibular, ele vai então e mostra os conhecimentos que ele tem. E os conhecimentos que ele tem permitem com que ele tenha ascensão na vida. Um bom emprego, um bom trabalho, uma vida boa. A vida é uma preparação para a morte. Aquele que não entende isso é uma pessoa ignorante. Uma pessoa iludida. A ilusão da permanência é uma ignorância. E a ignorância mata. Esse ambiente não é um ambiente de permanência. Você pode desfrutar da vida, você pode ser feliz, aprender a ser feliz, porque faz parte da terapia da evolução. Ser feliz, aprender a ser feliz. É importante ter. Sem gestão emocional, ninguém é feliz. Ninguém é feliz. A pessoa pode ter beleza, riqueza, fama, prestígio, ela pode ter tudo. Mas se não tiver gestão emocional, não tem nada. É uma pessoa pobre, doente, envelhecida, paupérrima, infeliz. A avareza, como mãe de todas as más qualidades, gera a violência, o orgulho, a preguiça, o mal-estar. Uma pessoa sem gestão emocional, ela pode ser rei do mundo. Ela pode ser dona do mundo inteiro. Ela será infeliz. Uma pessoa com gestão emocional, não importa o quanto que ela tem, ainda que seja pouco, é uma pessoa feliz, satisfeita, muito embora ela ainda possa desejar ter mais. Porque ter opulência, felicidade, prazeres, não é pecado. O pecado é ser uma pessoa avara. Se ser uma pessoa opulenta, próspera, rica fosse pecado, Deus seria o maior dos pecadores. Porque tudo pertence a Ele. Então ele seria o pecador supremo. Se a renúncia das coisas boas fosse uma necessidade primordial, então Deus deveria renunciar a tudo. Já que ele é o Senhor proprietário de tudo e não renunciou a tudo e continua sendo proprietário de tudo, então possivelmente ele seria o mais terrível, grandioso e infinito dos pecadores. Será que está certo essa conclusão? Não.
Ser uma pessoa de posse, ter riqueza, ter beleza, ter fama, ter prestígio, ter opulência, ter facilidades materiais, não é pecaminoso. O pecaminoso é ser uma pessoa avara, mesquinha, decadente, velha, no sentido de degradada. Isso é pernicioso, isso é tóxico, isso é corrosivo, isso é decadência. Avareza é decadência. E o Dhritarashtra estava se comportando como uma pessoa avara, querendo manter ilusoriamente para si algo que nunca pertenceu a ele. Isso é roubo. Então, assim, é muito comum que as pessoas abandonem seus corpos e deixem os filhos se gladiando, se degladiando, lutando na justiça pela herança. Por quê? Em vida, essa pessoa procrastinou ao máximo para reter o que ela achava que pertencia a ela. E depois deixa os filhos se matando entre si, por conta de propriedades que também não pertencem a eles, devido à avareza, ao apego, à ilusão. É muito comum isso. Pais conscientes, compassivos e altruístas fazem as suas heranças em dia, seus testamentos, dividem entre os filhos antes de deixarem os corpos, porque para que eles não briguem depois, por conta de ninharias, por conta de cacos. E assim eles preservam os relacionamentos familiares, a paz entre os filhos. Mas devido à avareza, muitos pais morrem agarrados àquela ilusão de que são os proprietários, e depois os filhos entram nos coliseus para se matarem por conta dessa avareza, né? Quem é advogado aí sabe que é assim. Eu, como astrólogo, lido com muitos casos assim. Avareza. Apego é avareza. Compaixão, altruísmo, é reconhecer que o Senhor Supremo é proprietário de tudo. E devido a que ele não é avaro, até nos permite nos sentirmos proprietários das coisas que pertencem a ele. O problema não é dele, o problema é nosso. De pensar que, pelo fato de ele nos permitir pensar que é nosso, admitir que é nosso. Quando você empresta uma coisa a uma amiga, a um amigo, permitindo que ele se sinta à vontade para usar o objeto emprestado, é um ato de amor da sua parte. Mas quando o seu amigo ou a sua amiga se sente proprietária desse objeto, é a avareza da parte dela. É a avareza da parte dele. Então, o fato de o Senhor Supremo nos permitir nos sentirmos proprietários das opulências que pertencem a ele, é altruísmo da parte dele. O fato de nós acharmos que nós somos os donos é avareza da nossa parte. Está errado. Isso é indelicado, é grotesco. Se um amigo seu ou uma amiga sua pede ou pega um objeto emprestado e passa a declarar domínio sobre aquilo, propriedade sobre aquilo, isso não é indelicado? Isso não é grosseiro? Isso não é grotesco? Isso não é uma infração? Isso não é um crime? Pensa. É uma questão de bom senso. Isso não é uma questão de. Não é assim. A espiritualidade vem depois disso. Isso é apenas bom senso. Coerência. Razão racional. Inteligência simples. Humildade natural. Se eu estiver errado,
Eu também sou um aprendiz. Mas as observações, não apenas minha, mas de muitos outros pensadores e pessoas santas ou iluminadas, ou pessoas simplesmente conscientes, incógnitas, mas de bom senso, apoiam essa versão. Só os ignorantes, tolos, mentecatos, orgulhosos, avaros, usurpadores, é que pensam que são donos. E esses espertalhões, esses espertos, tomam conta desse mundo, se achando dono deles, e renascem entre eles. Os espertos renascem entre os espertos, para se devorarem entre si, morrerem, renascerem e continuarem se devorando entre si. Os despertos vão aos céus e vivem entre pessoas livres da avareza e da violência. Felizes, realizadas, plenas, bem-aventuradas. Esse é o destino daqueles que humildemente admitiram perante Deus a impotência diante da fixação ou da compulsão de tomar para si a propriedade alheia. No segundo verso, para finalizar aqui a minha fala, não há necessidade de viver uma vida degradada e subsistir da caridade daqueles que tentastes matar por meio do incêndio, dos truques. Também insultastes uma das esposas deles e usurpaste seu reino e riqueza. Roubou, passou a vida toda roubando, tomando as coisas dos outros, querendo as coisas dos demais. Ah, mas eu não faço isso, Devananda. Longe de mim, Hare Krishna. Pois é. Mas você está usando um corpo. De quem é esse corpo? Meu corpo ou minhas regras? Tu dizes que o corpo te pertence. Tu dizes. Tu pensas. Devido ao orgulho, tu dizes. Tu pensas. Você até pode, tem o direito de proteger o seu corpo. Você até pode ter o direito de proteger a sua dignidade, de defender a sua posição idealística. Mas não leva isso muito a sério, não, porque o tempo vai dizer que ele não te pertence. É uma questão de tempo até você entender que ele não te pertence, realmente. Nada te pertence. Perdão. Qualquer coisa que nós declaramos ser nossa propriedade dentro desse mundo é uma declaração falsa. É uma infração. O algoritmo identifica infratores e os pune. Chama-se karma. Todo conhecimento tem uma função, nos libertar do karma, para que nós possamos ser pessoas livres e viver entre pessoas livres. O nosso destino é a transcendência. Para isso, nós temos que ter uma atitude sóbria, equivalente àquela pessoa que realmente aceitou para si esse destino. Praticar uma religião não garante a sua liberdade, é uma ilusão isso. O próprio Jesus disse: muitos virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, rezei para você. E eu direi: não te conheço. Mas, Senhor, falei tanto sobre você, preguei, glorifiquei, construí, e direi: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Como é isso? Pessoas de conhecimento reconhecem outras de conhecimento. Só pessoas superficiais pensam que pessoas de conhecimento precisam de bajulação, adulação. Aduladores
territorialistas, dominadores, usurpadores, que pensam que a pessoa suprema necessita de adulação, são iludidos. Amor é a única substância que nós temos, realmente. A única coisa do qual nós somos realmente capazes de oferecer a Deus é amor. Nada mais. Porque tudo pertence a Ele. Então, adulá-lo com a esperança de que Ele vai continuar sendo o fornecedor é uma ilusão. E só é acolhida no coração pelos espertos, que renascerão entre os espertos. E amor, somente aqueles que têm podem oferecer. Por isso, a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? E o que é de Deus? O que você tem que é de Deus? Seu dinheiro? Sua fama? Sua força física? O que é seu? Seus filhos são seus? Por quanto tempo? O que você realmente tem, o que nós temos, a única coisa que realmente nós temos é a nossa capacidade de amar verdadeiramente, honestamente. E não amor sem respeito. E respeito é dar atenção. Então, aqueles que são cansadinhos, entediados, que não têm tempo, né? Como o Padre Zezinho cantava, quase ninguém tem tempo. Né? Quase ninguém tem tempo. Se a pessoa diz que não tem tempo, é porque ela já é pobre, é porque ela já é miserável. Porque o tempo dela pertence aos avaros, ela é um servo dos avaros. Ela é uma escrava, um escravo dos avaros, porque ela dá o tempo que ela tem para os avaros, os espertalhões desse mundo. Então ela não tem mesmo tempo. O tempo não pertence a ela, pertence aos avaros, aos senhores dela. Amor é atenção. Aquele que não dá atenção não convence com adulação. Dhritarashtra envelheceu, cego, usurpador e avaro. Quantas almas estão caminhando para esse destino infeliz? Será que nós realmente precisamos fazer esse caminho? Ou a gente pode evitar esse caminho simplesmente observando aqueles que fracassaram? Quantas vezes nós já fracassamos? Quantas vezes nós já renascemos entre esses espertos? Eu acho que nós já tivemos tempo suficiente para entender que não funciona, não é favorável, não é digno. Deixem os mortos viver entre os mortos. Krishna, no finalzinho da Bhagavad Gita, ele nos informa: abandona todas as variedades de adulação através da ilusão de se abrigar meramente na religião. Esforça-te por ganhar e conquistar o meu coração. Eu sou uma pessoa. Eu não sou um ícone, uma instituição. Sou uma pessoa. Aqueles que me ganham, conquistam o meu amor e a minha amizade, voltam à minha morada e vivem comigo como amigos eternos. E jamais retornam a renascer nessa morada, que é o mundo dos mortos. Conquista o coração de Krishna. Esforça-te para isso.
Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, essa é a nossa ciência limpa de uma inteligência purificada. Essa é a nossa condição de seres iluminados. O que é um ser iluminado? É um ser que enxerga. Só isso, nada mais. O que é um ser iluminado? É um ser de bom senso, de uma inteligência purificada, uma pessoa coerente, sóbria, que sabe que não existe amor sem atenção. É uma pessoa simplesmente natural. É uma pessoa iluminada. Então, na nossa condição de pessoas que buscam essa condição de seres iluminados, é importante saber que aqueles que não dão atenção, aqueles que não têm tempo, o destino é esse, o do Dhritarashtra. Isso é inglório. Essas histórias não são apenas para a gente ouvir, são para a gente entender. São para nós compreendermos. E quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. E quem tem coração, sinta. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor, divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.